Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma matéria surpreendente que saiu no New York Times. Tá surpreendente porque vocês sabem, o New York Times é um jornal de extrema esquerda, praticamente um folhetim comunista, né? Há poucos dias atrás a gente falou sobre essa matéria aqui do The Economist, né? Falando que o Brasil está ensinando a América, porque é assim que se faz democracia, prendendo a oposição, é assim que é democracia de verdade, segundo a The Economist, né? A esquerda não pode aceitar a direita, tem que prender todo mundo, aí sim teremos democracia, só a esquerda concorrendo. Um absurdo essa matéria, a gente já falou sobre isso, né? Mas o New York Times, que é tão esquerdista quanto a The Economist, tá falando aqui, criticando o STF, tá? Uma matéria grande que saiu hoje falando aqui, olha, a questão democrática do Brasil, como perseguir, como julgar um presidente, né? Ele está indo para o julgamento, mas o caminho está cheio de preocupações de que o judiciário exagerou nas suas funções, que houve um monte de erros nessa história. Me pareceu uma colocação bastante razoável. É lógico, como jornal esquerdista, ele continua achando que Bolsonaro tentou golpe, coisa e tal, coisa que não tem nenhuma evidência disso, mas está apontando para aquele ponto que eu falo para vocês, que teve muito erro nesse julgamento do Bolsonaro. Muita coisa foi feita às pressas, muita coisa foi cortada do devido processo legal, a própria velocidade do julgamento é um negócio que depõe contra o ponto do direito, né? Ou seja, deixa claro que é um julgamento com conveniência eleitoral para evitar que Bolsonaro tenha influência nas eleições ano que vem. Vamos entender esse assunto aqui porque o pessoal está levantando alguns pontos interessantes. E não é só aqui não, tá? Aqui, ó, tem duas matérias hoje, na Veja e na Poder 360, que também estão criticando esse julgamento do Bolsonaro, apontando falhas aqui. Será que é o pessoal já preparando o povo para o que vai acontecer agora nessa semana? Vamos imaginar que, por hipótese, né, nessa próxima semana começa o julgamento, tá? O julgamento não termina na próxima semana. Começa no dia 2, aí vai ter o dia 7, que vai ser o dia de manifestações, e deve concluir o julgamento na semana seguinte, né? E a esquerda está achando que vão ganhar de 4-1, vai ser só o Fux votando ao contrário, né? E eu tô dizendo para vocês que eu acho que vai ser 3-2 a favor do Bolsonaro. Mas vamos ver o que vai acontecer. Essa notícia foi sugerida por Mais Apavorado que o Xandão, Bombado da Voz Fina e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos lembrar que a gente está falando de jornais esquerdistas aqui, tá? Mas, como eu falo para vocês, mesmo entre o pessoal do STF, mesmo entre as pessoas que querem ver Bolsonaro preso, muita gente tem, já há algum tempo, a avaliação que o Alexandre de Moraes errou pra caramba nesse processo. Um monte de coisa que ele fez de forma exagerada, que agora depõe contra a rigidez, digamos assim, contra o bom nome desse processo que o Bolsonaro está sendo submetido, né? E aí o pessoal fica preocupado com isso. Por quê? Porque arrisca eles se tornarem os vilões dessa história mais adiante. Eles vão se tornar os vilões dessa história mais adiante, mas não por causa dos erros do Alexandre de Moraes. É porque o ponto base que eles estão perseguindo nessa coisa toda não aconteceu. Não há nenhuma evidência de que Bolsonaro de fato tentou um golpe. Bolsonaro ficou insatisfeito com o resultado das eleições? Ficou. Criticou as eleições? Criticou as eleições. Procurou questionar as eleições no TSE, ele entrou com uma indicação na justiça no TSE para questionar as eleições. Alguma indicação que ele tentou fazer alguma coisa fora da Constituição para se manter no poder? Não, não tem nenhuma. O fato de ele ter ficado chateado com o resultado da eleição não quer dizer golpe, esse tipo de coisa, né? Então, evidentemente, o erro deles é nisso. Mas, de qualquer forma, é uma conclusão que ajuda o nosso lado. Ou seja, se realmente o pessoal da primeira turma chegar à conclusão de que, olha só, eu até acho que o Bolsonaro é culpado, mas a questão é que esse processo foi todo feito de uma forma que não deveria, de uma forma indevida, né? Vamos ver essa matéria aqui. Como eu falei, são dois jornalistas, o Jack Nickas e a Ana Ionova, que falando sobre esse caso, né? Aqui, ó. Muitos brasileiros e muitos americanos vigiando de longe vê esse momento como um triunfo da democracia, né? O Brasil emergiu de uma ditadura brutal apenas 40 anos atrás e havia o risco. Então, de novo, o que eu falei pra vocês, eles acham que Bolsonaro ia dar um golpe mesmo, né? Porém, isso tem deixado o Brasil com uma visão e uma série de questões sobre a democracia que ele está buscando proteger. E essas questões começam exatamente com a Suprema Corte Brasileira. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, a Suprema Corte Brasileira fez um monte de coisas absurdas para tentar tirar Bolsonaro a qualquer custo do poder, né? Ao longo dos últimos 6 anos, a Corte deu a si mesma poderes extraordinários para confrontar aquilo que era vista como uma ameaça extraordinária do Bolsonaro e seus ataques às instituições. Pela primeira vez, a Corte podia lançar e liberar suas próprias investigações, dizendo, mesmo quando as vítimas eram a Corte ela mesma. O que não preciso dizer que isso é um absurdo do ponto de vista jurídico, né? Todo juiz, quando é a vítima num caso, deveria se abster de julgar aquilo ali. Sempre existe outro juiz capaz, né? O julgamento poderia ter sido na primeira instância, poderia ter sido no STJ, poderia ter sido num monte de lugar. O STF, no momento que, se vendo como vítima de um eventual ataque do Bolsonaro, quis julgar esse ataque, é totalmente inválido isso, né? Enfim, tem o artigo inteiro, é bem interessante, é nessa linha que eu falei pra vocês, tá? O pessoal aqui não tá questionando o golpe do Bolsonaro, tá achando lindo processarem o Bolsonaro, mas tá questionando essa coisa que a Suprema Corte criou agora de uma forma absurda, né?
Aqui, ó. Ao contrário desse outro artigo do The Economist, que tá achando tudo lindo. O The Economist falou, não, porque tem que fazer isso mesmo, o Trump tinha que ter julgado o Trump desse jeito também, prendido todo mundo, porque não sei o que lá, porque isso, porque aquilo. E repara que, como eu falei pra vocês, nesse artigo do The Economist mostrou exatamente quem é que tá por trás dessa farsa do STF, dessa luta do STF. Tá claramente a esquerda americana e a esquerda europeia, que fizeram tanto o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, quanto o 8 de janeiro aqui no Brasil. Tentaram jogar a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos não deu certo, eles não conseguiram prender o Trump como eles queriam, né? Prender o Trump por insurrecionismo e coisa e tal. Aqui no Brasil eles acham que estão conseguindo. Conseguiram a fórmula de resolver o problema da, entre aspas, democracia da esquerda, aquela, entre aspas, democracia sem oposição que eles gostam tanto, né? Então, enfim, só mostrou esse absurdo. E aqui, o New York Times está sendo um pouco mais cuidadoso nessa história. O Jason Miller, que é um auxiliar do Trump, né, muito ligado ao Trump, e que chegou a ser preso aqui no aeroporto de Brasília, vocês lembram? Se não me engano, foi em 2021 ou 2023, eu não lembro exatamente. Ele esteve aqui no Brasil para um CEPAC, e na hora de ir embora, o Xandão mandou prender o cara, bicho. Mandou deter o cara 2 horas, 3 horas no aeroporto de Brasília, depois liberou ele pegar o voo dele. Mas não deixa de ser um absurdo isso, né? Então ele diz aqui, mesmo o New York Times está apontando o perigo, né? O quão perigoso é você transformar a justiça numa arma. Mesmo que por hipótese você tenha uma causa justa. Justiça não foi feito para resolver problemas, justiça é para compor, é para resolver conflitos na sociedade, não para resolver problemas da sociedade. Se a sociedade tem um problema, sei lá, pobreza extrema, quem tem que resolver isso é o legislativo e o executivo. A justiça não é para isso aí. A justiça é para quando tem dois conflitos, duas partes conflitando, você resolver isso daí de forma amigável. Não é para a justiça decidir as coisas, né? Então, ele está falando aqui que a visão, como eles contaram aqui no início do artigo, né? Eles viram que o Bolsonaro estava querendo dar um golpe, e aí tiveram que fazer isso para controlar Bolsonaro e não sei o que lá. Só que, isso é o que eles estão falando, mas não deveria ser isso a justiça não deveria agir dessa forma, né? E aqui, ó, o Alexandre de Moraes ordenou buscas e apreensão, censurou contas online, bloqueou redes sociais, em alguns casos prendeu pessoas sem julgamento. Esse negócio de prender pessoas sem julgamento, você sabe que lá nos Estados Unidos isso é considerado grave, aqui no Brasil é normal, né? Prisão preventiva é lixo aqui no Brasil, qualquer um é preso preventivamente aqui. Mas no mundo civilizado, prisão preventiva é uma medida extrema, né? É uma coisa que realmente só em último caso que a pessoa é presa antes do julgamento, né? E lá nos Estados Unidos, e realmente, um monte de gente foi presa aqui no Brasil. Mais do que isso, o Alexandre de Moraes tentou prender o Alan dos Santos e o Oswaldo Eustáquio no exterior, alegando que eles teriam dado um golpe no Brasil por ter feito tweets, né? Uma coisa absurda. É uma direção autoritária e perigosa para a Suprema Corte do Brasil, né? O Walter Maierovitch, que é um jurista que escreve para o UOL, e é esquerdista pra caramba, tá? Ele é um cara que já criticou o Alexandre de Moraes várias vezes, né? Lá pelo final do ano passado, muitos oficiais brasileiros, juristas e advogados constitucionais estavam levantando preocupações que o STF e o Alexandre de Moraes não tinham responsabilidade, né, não tinham a contabilidade e se recusavam a abrir mão dos seus poderes expandidos. Então, peraí. Então, a questão dizendo, assim, mesmo que no primeiro momento o STF tivesse que ampliar seu poder para evitar o golpe do Bolsonaro, bom, o Bolsonaro já não é mais o presidente, né, o golpe já não foi dado. Então, por que o STF continua usando esses poderes ilimitados que ele se deu, não abre mão disso, não continua? Então, entendeu? O que eles estão falando aqui é jogar o fato de que mesmo que o STF tivesse uma desculpa para aumentar o seu poder, para agir fora das 4 linhas, porque era para supostamente conter o Bolsonaro, que nunca fez nada fora das 4 linhas, né? Mas eles tinham essa preocupação. Mas depois que o Lula assumiu e o Bolsonaro não é mais ninguém, por que eles continuam agindo desse jeito, né? E 3 das 5 juízes da Suprema Corte que estão vendo esse julgamento precisam votar para condenar o Bolsonaro. Esse painel inclui o Alexandre de Moraes, que certamente vai votar pela condenação, e 2 juízes que foram ministro da Justiça do Lula e o terceiro, o ex-advogado pessoal do Lula. Ou seja, como esperar que Bolsonaro tenha um julgamento justo nessa situação? Evidentemente, não há nenhuma possibilidade disso, né? E, enfim, ele fala isso aqui, a matéria é muito longa, é bem delicada, e critica muito o STF. Deixa claro que, olha só, mesmo que houvesse uma justificativa inicialmente para o STF se comportar um pouco fora da coisa, porque eles diziam que Bolsonaro estava sendo autoritário, estava afrontando as instituições, sendo que não estava, Bolsonaro sempre respeitou todas as decisões, né? Mas mesmo que houvesse isso, não há justificativa para manter isso depois. Por que então continuam perseguindo o cara, né? Qual que é a lógica disso, né? E ainda coloca essas últimas decisões do Alexandre de Moraes, né? Justamente como uma espécie de coisa sem justificativa. Por que prendeu o Bolsonaro? Porque o cara ligou pro filho dele durante uma manifestação, né? Ficou uma coisa complicada. Eles dizem aqui que os brasileiros estão divididos, fala da pesquisa da Quest, sendo que a verdade é que a pesquisa da Quest a gente sabe que é uma exploração do caramba, querendo prejudicar Bolsonaro pra caramba, né? Enfim, essa é a situação, uma matéria muito sensível, muito apontando o dedo pro STF, né, muito crítica do STF, o que é uma coisa positiva no final das contas, contrabalançando essa matéria aqui do The Economist, que falou que não, que é uma maravilha, que bom, tem que prender gente da direita mesmo, todo mundo da direita tem que ser presa pra esquerda poder fazer a democracia sem oposição dela, né? E olha só, e não é só o New York Times que está falando isso não, tá aqui a Veja está falando aqui, as pistas que animam a defesa de Bolsonaro e companhia à véspera do julgamento. E aí levanta os pontos que o Fux
já questionou ao longo do julgamento, né, e que talvez ele possa trazer no voto final dele e seu voto dissonante. Na visão da Veja, vai ser 4-1, ou seja, vai ser o Fux absolvendo o Bolsonaro e os outros 4 condenando o Bolsonaro. O Bolsonaro seria condenado nesse caso. Mas eu falei para vocês, essa era a minha visão também antes desses eventos que aconteceram nos últimos dias. Se você me perguntasse há 2 meses atrás, eu diria para você que eu não tenho dúvida nenhuma que Bolsonaro vai ser condenado. Não porque mereça, não deveria ser condenado, esse processo todo é um absurdo, mas vai ser condenado, né? Agora eu já não tenho tanta certeza, tá? O pessoal tá falando tanto aqui, tá levantando os pontos aqui, né? O fato de que não teve nenhuma indicação que o Bolsonaro teria dado qualquer aval ao golpe de Estado. Sempre que se tratou de alguma medida, e Bolsonaro de fato estudou medidas contra o que ele entendeu como uma eleição injusta, todas as medidas que foram discutidas eram medidas dentro da Constituição. Em momento algum se falou de qualquer coisa fora da Constituição, e isso ficou claro em vários testemunhos lá do dia, inclusive o Mauro Cid. O Mauro Cid assinou a delação premiada e coisa e tal, mas ele deixou claro, nunca teve tentativa de golpe nenhuma nisso daí, né? Aí tem outras coisas que eles falam aqui sobre a ordem de Bolsonaro pro quebra-quebra no dia 8 de janeiro. Não teve, Bolsonaro não teve nada a ver com isso, né? Enfim, um monte de coisa que eles estão colocando aqui que chama atenção, né? Mais uma matéria crítica na Veja, criticando o julgamento do STF. Ok, que na visão da Veja vai ficar 4-1 com o Fux divergindo. Eu não sei não, eu diria que arrisca ter no mínimo 3-2 contra o Bolsonaro, mas eu acho que ainda cabe um 3-2 a favor do Bolsonaro, tá? Eu acho que dá pra trazer a Carmen Lúcia e o Zanin também. O Dino não vejo esperança. O Alexandre de Moraes, evidentemente, também que vai votar pela condenação do Bolsonaro. Agora, do jeito que o pessoal tem colocado, né, para você ver, o fato que o Zanin não quis fazer a ofensiva contra a Magnitsky do Alexandre de Moraes, mostra que ele tá meio que preocupado com esse negócio. Ele já tá na turma do pessoal que tá vendo que o Alexandre de Moraes tá exagerando nessa história toda, tá pegando pesado nisso daí, tá errado, né? Outra coisa interessante foi essa matéria aqui do Márcio Ait, criticando justamente a questão da mudança de jurisdição do STF que permitiu ele julgar o Bolsonaro. Porque, veja, mesmo que tivesse, por hipótese, né, um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, quem deveria julgar o Bolsonaro seria a primeira instância. O Bolsonaro não é mais presidente, ele não tem mais o foro por prerrogativa de função, né? No caso dele, você tem um cidadão comum, cometeu um crime, se julga na primeira instância. Isso teria uma série de vantagens. Primeiro, que Bolsonaro teria amplo acesso à defesa e a segundo grau de jurisdição, poderia ter um monte de etapas na justiça até chegar no STF. O fato do STF ter mudado uma jurisprudência, que era recente aqui, em 12 de abril de 2024, o plenário do STF chegou a uma maioria de votos para virar completamente do avesso a sua jurisprudência consolidada, estabelecendo que autoridades com foro especial continuariam sendo julgadas diretamente pelo tribunal, mesmo após o término dos seus mandatos. Ou seja, a jurisprudência anterior dizia que se o cara deixou de ser presidente, o processo vai para a primeira instância e acabou, e a primeira instância que se vira com o cara não é mais presidente, não tem mais foro por prerrogativa de função, não tem mais que ser julgado no STF, né? Aqui, ó. Isso é uma coisa importante, tá? Isso é uma coisa muito importante. Os 6 primeiros ministros que votaram e consolidaram a maioria para essa guinada jurisprudencial não decidiram no vácuo. Ele já estava com algumas decisões, algumas investigações em cima do Bolsonaro, que eles poderiam deixar para a primeira instância. Se o Bolsonaro é culpado, a primeira instância vai decidir, pô. São juízes também, tem interesse. E, aliás, eu diria que muitos juízes são de esquerda, então teriam a tendência a decidir a favor ou contra Bolsonaro, no caso. Ele teria vantagem só de poder recorrer para outros juízes depois, né? Enfim, o que ele coloca aqui é que, 2 coisas que ele coloca aqui. Primeira coisa, que foi uma mudança muito abrupta nessa regra, uma coisa que ficou feio. E segundo, esse julgamento não acabou, vocês sabiam disso? O julgamento teve a maioria para decidir que a jurisprudência, o STF continuaria julgando o caso do Bolsonaro, mas ainda não concluiu. Em tese, você sabe que até concluir um julgamento as pessoas podem mudar seus votos, né? E isso poderia ser feito muito rapidamente. Mas enfim, ele está mais uma vez aqui criticando o STF por esse julgamento casuístico, tá deixando muito claro que é uma coisa política. Tá ficando claro para todo mundo que o pessoal quis tirar o Bolsonaro no tapetão, na mão grande, sem ter nenhum motivo para isso, sem ter quebrado nenhuma regra, né? E bom, o que é significativo dessas matérias todas criticando o STF às vésperas do julgamento, né? Começa a semana que vem o julgamento do Bolsonaro, dia 2 já começa o julgamento, né? É que o pessoal tá vendo que tá preparando a galera, porque pode ser que, como eu falei, que a gente tenha um placar favorável ao Bolsonaro na primeira turma, hein? Existe essa possibilidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.